Já vimos pela manhã como é importante o cuidado com a saúde mental para todas as pessoas, e em especial para aquelas que lidam com situações de estresse, alto risco e de tomadas de decisões rápidas, como é a rotina a qual nós, como bombeiras e bombeiros militares e profissionais de segurança pública, estamos expostos diariamente. Contudo, sabemos também que o equilíbrio deve ser completo. Temos que ter a mente sã e um corpo são para que possamos desenvolver com habilidade, destreza e eficiência as missões às quais somos designados todos os dias em nosso trabalho. Como falamos de manhã, antes de sermos bombeiras e bombeiros militares, somos seres humanos e precisamos cuidar da nossa saúde para que, como profissionais, possamos também cuidar daqueles que de nós precisarem. Faremos agora a leitura do currículo dos nossos palestrantes. Major CBMPR Giovanni Rafael Ferreira, bacharel em Educação Física, pós-graduado em Gestão Pública, Direito Administrativo e Ética, especialista em montanhismo militar, mergulho e polícia judiciária militar e aperfeiçoado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Unidades de lotação de destaque, Grupo de Operações e Socorro Tático, Corregedoria Geral da PMPR, Força Nacional e Centro de Educação Física e Desporto do CBMPR. Capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Tayane Graciele Batista de Lima. Ela é bacharel em Nutrição pela UTP, pós-graduada em Gestão e Planejamento em Políticas para a Segurança Pública, possui os cursos na área de boas práticas do Serviço de Alimentação, pelo SEBRAE, a abordagem do sobrepeso e obesidade na atenção primária em saúde, pela UNASAS, e Amamenta e Alimenta Brasil, recomendações baseadas no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Convidamos o Major Giovanni e a Capitão Tayane, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, para ministrarem a palestra Condicionamento Físico e Nutrição Esportista. Uma salva de palmas. Ana Paula, pode dar, né? Pode dar? Alô, Tesson. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, tudo bem? Com a permissão de todos vocês, e confesso que realmente nervoso, estava até falando ali em cima ali com a Capitão Mariana e com o pessoal que está sentado aqui do Paraná, mais difícil do que falar para um Brasil inteiro é falar para o pessoal que é daqui, né? Que conhece a gente e vai saber medir o tamanho da nossa mentira aqui. Então, passando aqui, foi lido o currículo, mas é interessante que a gente fale um pouco da gente. O currículo, todos nós temos, né? Faz parte da caminhada individual de cada um, e acaba que a gente é só um agregado de histórias que a gente viveu. Mas eu achei interessante trazer para frisar o Centro de Educação Física e Desporto. Eu fui o segundo chefe do Centro de Educação Física e Desporto da nossa instituição, emancipada. O primeiro chefe foi a Major Rafaela, né? Foi uma mulher, foi a primeira chefe, e aí quando ela foi movimentada para a CESP, saiu. E aí todo esse estudo que a gente vai passar, ele foi feito numa base técnica, ele adveio dessa época, quando eu tive a oportunidade de chefiar o Cefid ali no ano de 2023. Então, qual que é o tema da palestra? E qual que é a intenção? O tema, ele, por si só, ele acaba falando, né, a desproporcionalidade da aplicação de testes físicos aplicados às bombeiras militares. Mas qual que é a nossa intenção? A intenção é mostrar ou provocar, talvez, um incômodo em todos nós, não só nas mulheres. As mulheres, com certeza, vão ouvir e vão se identificar, imagino eu, vão perceber que faz algum sentido. Mas também aos homens que estão aqui. Eu sempre fui um defensor em termos de embom e sempre conversei com a Major Franciane sobre isso, que é importante que os homens escutem, né, os problemas. Às vezes a gente só faz o que faz ou não faz o que faz porque não percebe as coisas, né? Então é importante escutar.
Então, avançando aqui, para a gente poder contextualizar o nosso tema, tem que trazer um pouco da nossa história. Então, o Corpo de Bombeiros Militar, até 2022, era pertencente à Polícia Militar do Paraná, e teve o ingresso das primeiras mulheres no ano de 77. Então, a gente já vai fazer 48 anos agora, 48 anos e 9 dias, que a gente já está com as mulheres nas fileiras institucionais. Foi a segunda corporação, perde aqui só para São Paulo, que foi no ano de 1955. E aí, quando a gente traz esse dado, é interessante ver o ingresso das bombeiras militares, que só aconteceu em 2005. Fazendo uma contrapartida, né, pensando o Corpo de Bombeiros, ele era um grupo bem mais fechado dentro da própria Polícia Militar, que só em 2005 viabiliza, e foi a penúltima das corporações a viabilizar o acesso feminino nos quadros institucionais. E aí a gente tem uma demanda que nasce. Qual que é essa demanda? A gente ingressa o efetivo feminino na corporação em 77, e aí a demanda que aparece é como que a gente faz a avaliação física das mulheres dentro da nossa corporação. Foi um problema a ser administrado naquela época. E aí o que se tinha? Como foi pensado o raciocínio da Polícia Militar do Paraná para a construção de uma saída de uma certa forma justa, porque ela não é de todo desproporcional o seu raciocínio. Pegaram o teste de Cooper, que era de 68, um teste validado, que avaliou mais de 15 mil pessoas, é um protocolo sólido até hoje. Pegaram a faixa etária de 20 a 29 anos, primeira das faixas etárias de Cooper, Cooper separa por mais faixas etárias. Pegaram os índices de excelente do masculino e o índice de excelente do feminino, que era 2.800 para os homens, 2.400 metros de corrida, né? Teste de Cooper é o teste de corrida, para as mulheres. Fizeram o cálculo, né, os matemáticos aqui, fiquem à vontade para conferir se está certo, mas deu uma variação de 16,7%. A diferença entre o público avaliado no teste de Cooper, masculino e feminino, foi de 16,7% para aquela faixa etária. Então, homens corriam 16,7% a mais que mulheres no grande público, nessa faixa etária ali. Como as outras faixas etárias, por questões biológicas, a variação pode aumentar, a Polícia Militar do Paraná pegou a menor de todas, que seria essa 16,7%, tem uma faixa etária específica, que é de 15%, que é quando é bem mais avantajada a idade ali, né? A gente fala ali dos 60 a mais, a diferença é bem menor. Mas ainda assim tem uma diferença. Então, pegou os 15% a 20%, que é o que varia o teste de Cooper, botou o número do meio ali, 18,5%, e aplicou na Polícia Militar do Paraná. É uma boa referência, é um bom número, porque é baseado em cima de um estudo técnico, um estudo científico. Não ia fazer dissonância total em relação à prática. E aí, qual foi o raciocínio lógico? Pega esse índice e aplica para tudo. Então, a gente vai ter esse mesmo índice de 18,5%, que foi uma estimativa média de todas as variações, e aplica para tudo, para todos os testes, barra, corrida, flexão de braço, todos os testes. Aqui eu trouxe uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que exemplifica bem, né? Fez o que era necessário com aquilo que tinha, enquanto não podia fazer algo melhor. Era um teste que tinha, foi uma boa parametrização e aplicaram para tudo. Deu errado? Não deu. As primeiras mulheres que entraram aguerridas e valentes e sustentaram esses índices, esses testes, e foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e passou 48 anos. E não foram revistos esses testes até hoje. O que isso gera? Há 48 anos não deu errado. Então, a gente tem o argumento contra o próprio argumento. A gente tem 48 anos de avaliações físicas feitas em mulheres, que tudo deu certo, numa maneira leiga e superficial de olhar. Então, para que eu vou mexer? Vai ficando. Está 48 anos desse jeito. Então, esse foi o raciocínio que foi adotado naquela época, e até hoje a gente vive em cima desse argumento. Eu acredito que muitas corporações têm um posicionamento similar em relação aos testes físicos. Beleza, então a gente entendeu que está há 48 anos sem fazer nenhuma alteração em testes físicos. Mas será que está bom mesmo? Será que não é um problema? Será que não dá para analisar? No Cefid, a gente teve a oportunidade de fazer um estudo que a ideia era viabilizar uma solução mais equânime.
mais adequada. Só que para conseguir fazer isso, para conseguir dar uma solução adequada para uma avaliação física, é essencial que a gente consiga distinguir esses dois aspectos. E é difícil conceitualmente, até para quem é formado em educação física, às vezes separar uma coisa da outra. E é aqui a raiz de grande parte de discursos e comentários que com certeza todos nós já ouvimos, né? Que a mulher tem que fazer o mesmo número de barra porque é bombeiro, tem que fazer igual, porque no salvamento tem que ser igual. Já ouviram, né? Não sou só eu que ouvi isso até hoje. Tem que separar. A gente tem que ser capaz de separar o que é avaliação física no aspecto saúde e o que é avaliação operacional, que não tem absolutamente nada a ver com a avaliação física. É totalmente divergente. Vamos para frente. Deixem para o final para me arrebentarem depois. Os testes físicos, eles não avaliam resposta operacional. Nenhum teste físico avalia resposta operacional. Vou repetir. Nenhum teste físico avalia resposta operacional. Todos eles avaliam saúde. Então, se eu sei que eu consigo fazer 10 barras, isso não significa que eu vou ser um bom guarda-vida, que eu vou ser um bom bombeiro no combate a incêndio, que eu vou trabalhar bem na ambulância. Significa que a minha força muscular vai estar mais ou menos ok de acordo com a minha idade. Avalia a saúde. Se eu estou avaliando saúde e não a resposta operacional, eu necessariamente tenho que separar a avaliação de um homem e a avaliação de uma mulher. Isso é tão lógico quanto andar para frente, né? São sexos diferentes, uma estrutura biológica diferente, que não faz sentido algum a gente avaliar da mesma forma. Então, tem que ter duas tabelas diferentes. Essa é a ideia. Não vou falar da resposta operacional. Eu entendo que resposta operacional, a gente tem que ter um teste específico para isso. Ah, vou fazer um salvamento. Faz o salvamento. Aí o rendimento é uma outra discussão, né? Não é para agora. Se a gente está falando de saúde, trazendo um pouco da teoria da educação física, a gente tem 4 grandes competências, tem muito mais, mas são 4 grandes competências que já têm protocolos extenuantes publicados, todos validados. Eu posso escolher de alfinete a foguete nos protocolos. Todos eles avaliaram mais de 10 mil pessoas com absoluta certeza. E quais são as 4 grandes competências físicas? Força, resistência muscular. Então, todos nós temos uma componente de força, uma componente de resistência muscular, uma componente de flexibilidade e composição corporal. Eu trouxe algumas das subdivisões dessas grandes competências para poder passar qual é a real diferença entre índices e explicar o raciocínio do estudo que o Cefid desenvolveu. Então, dentro de força, a gente tem membros superiores, membros inferiores, principalmente, tem muito mais, mas tem essas. De resistência muscular, eu trouxe ali uma correlação com potência, não é a mesma coisa, mas guarda uma relação bastante íntima. A gente tem a resistência muscular aeróbica, anaeróbica, isotônica, isométrica, isotônica em movimento, exercício que guarda a movimentação, isométrica, exercício resistido, né, que se concentra na fase excêntrica do movimento e estabiliza. Flexibilidade e composição corporal. E decomposição corporal, duas avaliações aqui que são primordiais para entender as grandes diferenças. É a relação cintura-quadril, de homens e mulheres, e o MC, que é um índice geral, né? Ele é um MC, é um índice que serve para, isoladamente não serve para nada, mas num contexto ele ajuda a entender grandes coisas. Quais são as verdadeiras variações? Então, a gente tem lá força. E aí aqui a ideia é realmente causar um desconforto em todo mundo. Quando eu falo em força, vamos lá, membros superiores. Usando protocolos, eu fiz uma vez a apresentação, eu não trouxe os protocolos e falaram que eu estava inventando, então os protocolos estão na frente, quem quiser consultar depois, fique à vontade. Usando os protocolos. Então, em termos de membros superiores, todas as referências aqui são em relação ao segmento masculino. Os homens, então, eles são de 40% a 55% mais fortes que as mulheres em membros superiores. Esqueçam o público bombeiro militar, população média, os avaliados nos protocolos, de repetição máxima e de supino relativo. Membros inferiores, os homens são de 28% até 70% mais fortes. E aí eu estava apresentando, até falei com a capitã Tayane hoje de manhã, quando a gente estava ensaiando aqui, mas a gente vê que as mulheres, eventualmente, levantam mais peso num leg press, por exemplo.
Isso aí guarda uma correlação com o tipo de treino, se eu treinar mais, eu vou ficar mais forte, com o tipo de recrutamento muscular, com o tipo de fibra. Para a gente entender essa força, o ideal seria pegar uma mulher que levante muito peso no leg press e pedir para ela dar um chute em alguém, e pegar um cara destreinado e pedir para dar um chute em alguém. Muito possivelmente, o chute do segmento masculino seja mais forte. Essa é a transposição de força. Pressão manual, pressão necessária para isometria, para pendurar na barra, força de pegada. O homem tem de 65% a 85% mais pressão manual na população média. Então, só aqui a gente vê que eu pegar os 18,5% de um teste de corrida, que mede resistência e VO2 máximo, e aplicar para a força, já vou ter alguma distorção. Se eu falar que o homem tem que fazer 10 barras e a mulher tem que fazer 18,5% a menos. Mas a gente vai chegar lá nas implicações disso. Resistência muscular aeróbica, teste de Cooper. 16,7% naquela faixa etária de 20 a 29 anos. Anaeróbica, pelo teste de Wingate. Os homens têm de 28% a 40% mais resistência anaeróbica. Exercícios que demandam o uso de oxigênio, o homem consegue consumir menos oxigênio. Combate a incêndio e outras peculiaridades, a gente pode entrar o consumo de mergulho, do cilindro de mergulho, consumo de oxigênio no combate a incêndio realmente. E aí, com certeza, todos nós já vivemos isso. O homem entra a mulher no mesmo incêndio e a mulher sai mais cedo. E aí o comentário é, nossa, ela rende, não é. O comentário é, meu Deus do céu, que desesperada, que ficou, e acabou com o ar do cilindro antes. Sendo que é isso aqui, tem uma explicação fisiológica. Resistência muscular isotônica, a do homem é de 37% a 48% superior, isométrica de 21% a 30% superior, do homem, né? Aqui estão os protocolos. Termos de flexibilidade, o segmento feminino é superior à flexibilidade, a mulher pode ser até 10%, arredondando ali, mais flexível que o homem, o que explica, por exemplo, a longevidade, quando fica mais velho, na terceira idade, o que explica uma qualidade de vida superior, no público geral, aos homens, quando ficam mais velhos, os homens encarangam mais, né, ficam mais travados. Composição corporal, relação cintura-quadril, a do homem é de 7% a 20% menor do que das mulheres. Então, a relação cintura-quadril. E isso importa no centro de massa, importa na disposição da musculatura. Enquanto o homem tem mais força para cima do corpo, as mulheres têm mais músculo para baixo. Então, mesmo duas pessoas igualmente treinadas, o homem terá, por exemplo, mais facilidade para fazer uma barra. O peso dele está para cima. O centro de gravidade dele é superior. A mulher vai ter mais dificuldade para fazer essa barra. Naturalmente, isso é uma composição biológica. E o índice de massa corporal é o mesmo, né? Ele é só um índice de referência quando os demais começam a desregular. Beleza. Passou a parte teórica, passou a parte que a gente traz dados. O que isso implica de dizer hoje no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná? Então, qual que é a referência para eu falar o que eu vou falar aqui, que pelo menos a mim, como bombeiro e também como profissional da área de educação física, me incomoda muito. A nossa portaria dos testes de aptidão física, a 066 de 2016. Eu vou pegar os testes que estão ali, os índices que estão ali, e vou fazer as considerações que estão postas. Então, vamos lá. Primeiro deles. Se eu pego, pela portaria 076, a referência de idade de 20 anos, a tabela de TAF, referência de idade de 20 anos, a gente tem lá que o índice masculino é 3.200 por 10. Então, o homem, o bombeiro militar, tem que correr 3.200 metros em 12 minutos, para tirar 10. Nessa tabela, a mulher tem que correr 2.800 metros para tirar 10. Se a gente for usar a relação de uma maneira correta, usando toda a literatura de um jeito adequado, eu montava essa apresentação fazendo o contrário, né? Eu teria que falar assim, ó, o homem corre 3.200, a mulher corre menos que 2.800. Mas é mais legal mostrar para o público masculino dessa forma, que o cara tem que correr 3.360 para ser igual aos 2.800 do feminino. Isso implica dizer que um homem que consiga, com 20 anos de idade, correr 3.200, e uma mulher que consiga correr com 20 anos de idade, os 2.800, ela está superior, ela é mais bem treinada do que ele. A capacidade de VO2 máximo dela, que é isso que mede o teste, é superior.
Todos os bombeiros e bombeiras já estão num nível de treinamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, que beira a base de um treinamento atlético. A gente é acima da natureza ordinária da sociedade. Então, a gente já está num patamar para cima, já beira quase o overtraining, às vezes, nas exigências, e a gente ainda pega a mulher e coloca mais para cima ainda. Então, a gente está potencializando a intensidade de treino do segmento feminino. Se for perguntar para qualquer cara, e eu posso me usar como referência, que eu corria bem quando era cadete, quando era mais novo, eu nunca corri isso aqui. E aí, olhando para o meu CFO, que foi a primeira turma de oficiais do sexo feminino, eu lembro que ou não fizeram, e aí talvez a Franciane, a Angeli, me corrijam, por favor, mas eu não lembro de terem tirado 10 em todos os TAFs. E é muito possível que várias das senhoras nunca tiraram 10 em todos os TAFs. Porque talvez essa relação de tabelas dos estados também esteja deturpada em relação ao correto. E aí a gente tem várias implicações decorrentes disso. Então, essa é a primeira referência da nossa portaria. Vamos para a barra. Eu pego a barra e coloco lá o índice masculino com 20 anos de idade, bombeiro militar, ele tem que fazer 16 repetições na barra. Hoje, pela nossa portaria, o segmento feminino, a bombeira militar, tem que fazer 11. Se a gente for usar adequadamente as relações de valência das competências da educação física, o correto a se dizer é que o homem fizesse 18,5 barras, 18 barras e meia. Hoje, eu conheço muito pouco bombeiro militar que consegue fazer isso. Mas a gente cobra, sem problema nenhum, as 11 do segmento feminino, tranquilo. E se não consegue, a gente fala, não, mas espera aí, tem que fazer 16, ela é bombeira, ela tem que render na ocorrência igual. Então, isso aqui, a gente está colocando o nível de estresse muscular muito lá em cima, e aí a gente pode viajar aqui numa discussão que fale sobre composição corporal, que é mais difícil para a mulher fazer barra naturalmente. Então, aqui, contando com todas essas composições, 18,5%. Isometria. Isometria é um teste um pouco mais equilibrado, né, a componente da forma que é cobrada pela portaria, ao passo que a mulher tem algumas desvantagens para fazer isometria, a composição corporal equilibra em relação ao segmento feminino. Então, esse teste, em especial da nossa portaria, ele guarda um equilíbrio médio ali, quando a gente consegue concatenar a força de membro superior, pressão manual e a resistência isométrica. É o único teste que consegue equilibrar para aquela finalidade, mais ou menos o que cada um tem que fazer. Muitas das senhoras, se não todas, talvez consiga fazer os 31 segundos, ou não seja tão impossível na percepção de fazer, é um índice alcançável, mas eu tenho certeza que todos os homens fugiriam de se pendurar na barra por 59 segundos. Né? Não conseguiriam fazer, muito pouco conseguiriam. Flexão de braço, que é outro teste que tem na nossa portaria. Então, a gente tem que a flexão de braço, daí aqui no Paraná é só depois dos 36 anos. Muda um pouco a referência de idade. O índice masculino é 40 repetições e o feminino 34. Só isso já estaria muito estranho, né? Estaria muito colado. Para a gente fazer uma comparação justa, equânime, o homem teria que fazer 57 flexões. Por que a gente não pormenoriza esse teste ou não abole esse teste? Porque aqui no Paraná ele tem, não sei se em todos os estados, mas aqui no Paraná, ele tem uma anomia em termos de protocolo que obriga as mulheres a fazer com 6 apoios a flexão. E aí, com 6 apoios, não está medindo mais nada. Não é um teste protocolar. Os testes de 6 apoios, todos eles são voltados, os protocolos, são todos voltados para a área de reabilitação. Né? Não é, dentro da biomecânica, não é um protocolo aceito para fazer a medição de força. Né? A flexão de braço não é, desse jeito não é aceita. Então, só aqui já seria diferente. Tem o tempo de 1 minuto. Eu vejo, né, do Cefid lá, que a gente fez vários testes, que às vezes não é tão fácil para as mulheres fazer essas 34 repetições, e os caras fazem as 40 repetições ali, que o máximo é 1 minuto, em 32 segundos, 33 segundos. Então, ela é bastante desproporcional. Então, a gente falou sobre tudo isso. Naturalmente, a gente viu que a gente cobra mais das mulheres. Quais são algumas coisas que a gente nem comentou aqui, que importam também se a gente for levar mais a fundo esse estudo. Diferença na proporção de fibras brancas e vermelhas, vermelha resistência, branca voltada à potência, explosão.
Os homens naturalmente têm mais fibras brancas, então a funcionalidade em termos de potência do sexo masculino é superior, pelo tipo de composição, e a superioridade da mulher é em fibra vermelha. A mulher é mais resistente que o homem. Isso é comprovado cientificamente. Principalmente na região de pelve, core e assoalho pélvico. É uma questão biológica aí do sexo feminino. Diferença na distribuição de massa e de gordura. Os locais onde acumula massa e gordura do homem e da mulher é diferente. E isso implica numa avaliação física, porque a gente está avaliando saúde, e implica num teste que eu preciso pôr um número para avaliar. Se eu não levar isso em conta, eu já vou ser injusto com o segmento feminino de uma forma derradeira. Diferença do recrutamento muscular, como a gente tem o sexo feminino com mais fibras musculares que o sexo masculino com mais fibras musculares que o feminino, é mais fácil eu recrutar, porque eu tenho mais para fazer força, mais fibra. E se eventualmente esse recrutamento de fibra para fazer algum tipo de exercício não for eficiente, eu vou ter um músculo do lado com mais fibras, um outro do outro lado, acessório com mais fibras. Então, isso importa muito na medição física, na avaliação de saúde. A gente tem estudado na literatura que o segmento feminino tem uma tendência a se lesionar 9% superior ao masculino. Isso aqui é uma avaliação que foi feita em atletas. Então, as atletas têm 9% mais tendência a se lesionar, justamente porque o corpo é diferente, é uma relação diferente de funcionalidade. A gente não falou nada sobre gestação e puerpério, não tem prescrição disso na tabela. E aí eu penso que é o maior de todos os sacrilégios, porque a gente vem com a mulher como instrumento de trabalho de uma maneira funcional até os 40 anos, 40 e poucos anos começa o processo da menopausa, ou da gestação nesse caminho, ou do puerpério, e isso muda tudo. Muda tudo. Dali para frente, às vezes é uma nova reconstrução daquela mesma mulher. Eu tenho uma amiga minha que passou por um processo que foi exatamente isso. Ela teve uma filha, teve pouco tempo para treinar, teve a licença, o puerpério, teve pouco tempo para treinar, se colocou numa situação de treinar muito para passar no TAF, porque implica em promoção, passou no TAF e passou o resto do ano tratando as lesões daquele período ali, porque não deu tempo hábil, né? Foi uma condição decorrente aqui. E a menopausa. E aí, depois da menopausa, né, a produção hormonal, naturalmente, ela decai, e aí uma estabilidade hormonal que vem em declínio e daí despenca, em termos relativos, para uma tabela de aptidão física que cobra num declínio escalonado, né? Ele não acompanha esse decréscimo. A gente ainda não chegou aqui no Paraná, no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, em poder avaliar as mulheres que vão estar trabalhando com os seus 50 anos, 55 anos. Né? A primeira turma de mulheres ainda não chegou nessa idade. Mas, naturalmente, a gente vai perceber, se nada mudar, que elas não vão acompanhar a tabela de aptidão física. Algumas, né? Algumas vão conseguir, né? Lógico que sempre tem exceções. Então, isso importa bastante. Beleza, a gente viu que tem um problema, então, administrar. A gente está exigindo mais das mulheres, a gente já está em overtraining, grande parte dos bombeiros, e exige mais ainda das mulheres. Então, coloca ela numa situação de overtraining real. O que pode ser observado quando a gente faz tudo isso aqui? Qual é a consequência de como está? A gente tem que a avaliação física do sexo feminino, ela é muito mais difícil de ser executada, e aí a gente tem um índice de sucesso em cursos, em promoções, muito inferior para as mulheres. É mais difícil, por exemplo, para uma mulher ser guarda-vida do que para um homem ser guarda-vida no Paraná, porque ela tem que vencer um teste que está desproporcional. Curso de socorro em montanha, eu fiz o curso de montanha, no Paraná nunca nenhuma mulher conseguiu entrar no curso justamente por essa barreira de não passar num teste físico. A gente tem o CHOI, é claro que o público do CHOI é menor, mas a gente fez um trabalho com o CHOI enquanto eu estava na escola superior, justamente para não ter a educação física como matéria avaliativa, porque daí importa em nota, importa em antiguidade final do curso, e deu certo. Então, o CHOI hoje ele tem a disciplina de educação física, mas ela não vale nota, é uma aptidão média. O que é menos impactante, pensando que, eventualmente, uma das alunas oficiais lá pode ser a 01 da turma e que, por uma questão de teste físico de uma idade já avançada, ela acabar perdendo sua antiguidade. Né? A gente vê isso no CFO, e aí posso falar da minha turma, e acredito que
curso de formação de praça, curso de formação de oficiais, de modo geral, todo mundo percebe que há uma dificuldade inicial para a mulher alcançar os índices e há uma dificuldade contínua para se manter neles, que para os homens não é tão grande assim. E aí o CF, aqui o curso de instrutor de educação física no Paraná, que tem muito pouca mulher que fez, e aí as que fizeram são verdadeiramente atletas, assim, várias delas são atletas reais, né? É muito mais difícil para o segmento feminino entrar e fazer o curso de uma maneira tranquila. A gente tem que o número de recorrências de lesão, eu fui chefe do centro de saúde um periodinho, e aí, puxando os prontuários, a gente vê, na prática, justamente o que a literatura acusa. Então, nas homologações de atestado, as mulheres homologam 9% mais atestados que os homens, de lesões musculoesqueléticas, enfim, né, decorrentes disso. Tem um potencial superior muito grande de encurtar a vida útil como instrumento de trabalho que todos somos do segmento feminino, e aí, então, a mulher vai chegar em algum momento que não vai ser mais possível, por uma questão de saúde, continuar num serviço operacional, por exemplo, vai ter que ser recolhida para uma outra função, e aí os impactos, né, a gente conversa bastante sobre como a gente se comunica em relação a isso, não vão entender que a mulher está com uma dificuldade sanitária e vão falar que ela está dando migué, né, a gente ouve muito isso, infelizmente. E aí a gente tem problemas diretos que vão ser observados, já começaram a ser observados aí com a primeira turma das bombeiras, nos 40 mais. Problemas de ordem psicológica, né, autoestima, capacidade de decisão, porque se manteve num overtraining durante 20 anos, e aí o nível de cortisol ou despenca, ou vai lá em cima, e aí começa a afetar o equilíbrio hormonal, junto com os processos de menopausa, algumas vezes. Então, a capacidade de decisão, a irritabilidade, né, a falta de manutenção muscular, daí vem a sarcopenia, vem vários outros problemas. A gente tem um índice de reprovação feminino muito superior ao dos homens. Os homens reprovam nos nossos testes em média de 1 a 4%, enquanto as mulheres chegam a bater 10% de reprovação. Então, de 100 homens, 1 a 4 reprova, de 100 mulheres avaliadas, 10 reprovam. A gente gera um problema em termos de composição de base de dados. Então, se eu quiser fazer um estudo hoje, para fazer uma nova tabela, eu não posso usar esses últimos 48 anos, porque são dados aplicados de maneira distinta, né? A gente tem aplicação superior em termos de esforço para as mulheres. E isso tudo sem falar as aplicações puras e desgastadas, né? Quem é da área de educação física acaba tendo uma facilidade maior para entender, mas o índice desgastado é o que vem de falta de sono, de dificuldade alimentar, enfim, que até a própria capitã Tayane vai discorrer com propriedade isso, porque eu não tenho essa capacidade. Então, a gente nem falou sobre isso, que isso também importa. E aí a gente tem uma projeção de prejuízo no pós-carreira. E aí há um estudo que é bastante significativo e eu acho que é aqui que a gente tem que se preocupar. Não adianta nada eu ter um recurso funcional hoje, deu 35 anos, tchau, e eu não me preocupar mais com essa pessoa, né? A gente tem um estudo que fala que as mulheres militares no mundo, elas vivem de 10 a 15 anos a menos que os homens, sendo que os homens do mundo vivem menos que as mulheres. Então, a mulher que é militar, naturalmente, já está tendo um prejuízo decorrente de um esforço exagerado, exacerbado ou desproporcional que é aplicado sobre si. Beleza, a gente sabe tudo isso. O que a gente tem que fazer agora? Eu coloquei 3 passos que são os principais para a gente poder restartar o sistema, né? Rebutar o sistema. O primeiro é parar de aplicar, fazer a descontinuidade da aplicação dos testes como eles estão. A gente vai romper um problema, vai parar de pôr em excesso, sobrecarga, em overtraining, as bombeiras militares. Segundo, alterar o conceito de avaliação física. Eu acho que esse é o mais difícil de fazer. A avaliação física ela não mede serviço operacional, ela mede saúde. Então, eu tenho que alterar esse conceito, deixar claro para todo o efetivo, e aqui é uma barreira muito grande mesmo, de como deixar claro para todo mundo que a guria que está fazendo menos barra, ela não é menos capaz de atender uma ocorrência. Porque essa relação, ela parece racional e lógica e não é. Então, esse é um grande passo a ser vencido. E aí, usar protocolos. A gente já tem protocolo. É impossível qualquer uma das nossas instituições
se achar autossuficiente para questionar, por exemplo, o protocolo de Cooper, para questionar o banco de Wells, para questionar qualquer um dos protocolos, o Engate. E para todas as medições, todas as valências físicas, já existe um protocolo. Então, a gente não precisa criar nada, a gente só precisa delimitar qual é o interesse institucional e aplicar um protocolo. Essa é a proposta. O que o Cefid fez, então, enquanto eu estava, e o capitão Klein agora, na função de chefe do Cefid, continua, foi feita uma proposta, eu coloquei o PDF, mas eu fui burro o suficiente para esquecer que eu não ia conseguir abrir, então eu coloquei um QR Code, eu fui mais inteligente, graças a Tayane, hoje de manhã. Então, quem quiser ver, a gente fez uma nova proposta, que segue para a decisão do comandante-geral, tem os testes, tem uma nova tabela, tem os índices colocados todos de uma maneira equânime. Se olhem nessa tabela, façam esse exercício, por favor, e tentem ver se para as senhoras faz um pouco a mais de sentido do que o que é aplicado hoje, principalmente o pessoal do Paraná, que conseguem comparar, né, os dois testes com esse aqui. E olhem os homens também, para ver se os senhores vão ficar tão abaixo, tão diferente. Na verdade, essa proposta aqui, ela visa humanizar essa percepção de uma maneira que a gente não tenha mais sobre a mulher o excesso de exigência em termos de avaliação de saúde. Essa é a intenção. Desculpa. Deu boa? Pegaram? Fechou? Então, senhoras e senhores, eu por mim, né, nesse bate-bola que, graças a Deus, eu tive o prazer de fazer com a Tayane, eu me dou por encerrado, agradeço, vou passar aqui para ela que vai destrinchar ainda nesse assunto aí.